Você pode ficar de pé, tome a sua Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, não é? E nós vamos, aqui em Lagoinha, nós temos uma declaração de fé. É uma declaração, não tem nada de especial nessa declaração que nós fazemos, né? São palavras que nós usamos para declarar a nossa fé na palavra de Deus. Por isso, levante a sua Bíblia e você pode fazer essa declaração acompanhando ali, não é? Junto conosco, essa declaração dizendo assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, e eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, e eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor, porque o Senhor permitiu que a Bíblia chegasse até nós, e a Bíblia é a resposta, Senhor, que precisamos para todos os questionamentos da nossa vida. Por isso, usa a Tua santa palavra, através da vida do pregador. Usa, Senhor, para abençoar a Tua igreja. Senhor, usa a minha vida como um canal, um instrumento em Tuas mãos, para edificar a Tua igreja e louvar e honrar e glorificar o nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, a carta aos Colossenses do apóstolo Paulo. Veja se há alguém sem Bíblia pertinho de você. Colossenses, capítulo 1. Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre viver acima da linha da serpente. Viver acima da linha da serpente. Então você vai abrir aí a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 em diante. Estão todos aí em Colossenses? Então nós vamos acompanhar a partir do versículo 9. Diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Versículo 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Vivendo acima da linha da serpente. É um título interessante, mas que remete, é uma alusão que nós queremos trazer aqui nesta manhã, uma ilustração para falarmos
dos princípios da palavra de Deus. Por que desse título? Os colonizadores americanos, logo quando os primeiros que saíram da Inglaterra, de outras partes da Europa, foram para os Estados Unidos para colonizar a América, eles, quando chegaram em determinada região, eles perceberam que tinha muita serpente naquela região. A terra era boa para produzir, mas tinha muita serpente, muita cobra. Então, eles viram em volta, viram que tinham elevações rochosas, como se fossem montanhas, e eles preferiram comprar terrenos na parte rochosa, que era a parte mais alta, para fugir da linha das serpentes. Ou seja, para sair da zona aonde as serpentes dominavam. Obviamente eles faziam isso para se protegerem e protegerem suas famílias, porque poderiam ser picados a qualquer momento, porque eles estavam desbravando a selva, estavam desbravando aquela região, e as serpentes estavam no seu habitat natural. Portanto, eles preferiram comprar terrenos nas partes mais altas, mesmo sendo rochosas, mesmo sendo mais dificultosas para trabalhar, do que viver na linha das serpentes. Porque na linha das serpentes, você corre riscos. Trazendo essa ilustração para aquilo que nós queremos aprender nessa manhã com a palavra de Deus, viver na linha da serpente é colocar a sua vida em risco. Na linha da serpente, há situações que você pode não controlar. Viver na linha da serpente é viver sem saber o que vai acontecer com você a qualquer momento. E nós somos chamados a vivermos acima da linha da serpente. Essa história é apenas uma ilustração para você entender aquilo que nós queremos ministrar hoje. O versículo 12 e o versículo 14 desse texto que acabamos de ler, de Colossenses, do 12 ao 14, diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse texto diz que nós somos chamados a viver acima, que Deus já nos elevou acima da linha da serpente. Deus nos elevou, nós somos elevados para vivermos acima da linha da serpente. Viver uma vida aqui na terra, entregue ao pecado, o texto diz que Deus, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para um lugar de segurança, ou seja, para o reino do seu Filho amado. O império das trevas, muita gente acha que Satanás é apenas uma figura folclórica. Satanás não é uma figura folclórica. Aliás, quanto mais pessoas crerem que Satanás é uma figura folclórica, melhor é para Satanás. Porque ele pode atuar sem as pessoas perceberem. Você lembra, a Bíblia diz no Gênesis que Satanás usou a serpente para enganar a Eva, a esposa do Adão. Deus havia dado a Adão uma ordem: Adão, você pode fazer qualquer coisa aqui no paraíso, apenas não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer desse fruto, você morrerá. O que estava em jogo ali não era a proibição de sentir o sabor, o paladar daquela fruta. Deus não estava ali proibindo Adão de experimentar um novo paladar.
ou um novo sabor. Deus sabia que Satanás já andava pelo mundo, porque Satanás foi expulso do céu, porque ele quis usurpar o trono de Deus, e ele quis ser igual a Deus, e Satanás nunca poderia ser igual a Deus, porque uma criatura só poderia ser igual a Deus se Deus der a ela algumas características. Mas ninguém nunca será igual a Deus. Por exemplo, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós nunca seremos igual a Deus. Mas nós temos características iguais a Deus. E Satanás, quando viu que Deus tinha muito poder, ele era um anjo de luz, ele quis tomar o trono de Deus. A Bíblia diz que ele foi lançado dos céus com 1/3 dos anjos, que se tornaram os demônios. Então Satanás, a Bíblia diz que ele tentou Jesus no deserto, e ele tentou Jesus dizendo para ele: transforme as pedras em pão, se você se curvar diante de mim e me adorar, eu te dou o que você quiser, porque foi dado a minha autoridade aqui. E diz também: pule aqui dessa parte mais alta, porque está escrito que nem numa pedra você tropeçará, porque os anjos têm ordens para te proteger. E Jesus rebateu, confrontou Satanás com a palavra de Deus, e Jesus não cedeu às tentações de Satanás, como Eva e Adão fizeram. Eva e Adão mancharam a natureza humana com o seu pecado. Então, a serpente tentou Eva no Éden, e Eva caiu em tentação. É por isso que Jesus, quando ensina a oração, lá em Mateus capítulo 6, ele nos ensina a orar dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando Jesus ensina essa oração, ele sabia que nós seríamos tentados pela serpente. A serpente aqui para nós seria essa figura do tentador. Viver acima da linha da serpente é viver se protegendo dos riscos que a serpente proporciona na vida de alguém. O texto que nós acabamos de ler, no versículo 12 a 14, diz que Deus nos deu condições de sermos participantes da herança. Diz aqui, verso 12, dando graça ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Aí continua no verso 13, pois ele nos resgatou do império das trevas, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então preste bem atenção. A batalha espiritual é uma guerra entre trevas e luz. Vocês conseguem me perceber aqui claramente, porque esse lugar está iluminado. Tem a luz natural vindo, tem essas lâmpadas aqui. Mas à noite, quando você vem aqui à noite, no culto da noite, por exemplo, não tem mais luz natural. Nós precisamos dessas lâmpadas aqui. Caso contrário, esse ambiente fica negro, fica em trevas. Quando é que a treva vai embora? Quando a luz chega. Eu e você, diz o texto, que nós estávamos no império das trevas. Nós vivíamos dominados por trevas. Treva, no contexto bíblico, treva não é simplesmente um lugar escuro, mas treva é falta de entendimento, é falta de discernimento. O ser humano que não tem Jesus, a Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo, eu vou repetir. Versículo 12 diz, dando graças ao Pai, e o Pai aqui ele está falando de Deus, nos céus, ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A Bíblia, e não só nesse texto, em outros momentos, diz que quem não está em Cristo, portanto, quem não faz parte do reino do Filho amado e o Filho amado de Deus é Cristo, nós sabemos disso, a Bíblia diz isso. Quem não está em Cristo
só tem uma outra possibilidade de estar no reino das trevas. E o reino das trevas não é um lugar escuro, necessariamente falando, mas é a falta do entendimento, a falta da sabedoria, a falta de clareza. Você já percebeu que às vezes nós fazemos coisas, ou já fizemos coisas, que às vezes você nem entende por que você faz aquilo? Às vezes nós tivemos comportamentos, antes de conhecer Jesus, que você fica assim, por que eu fiz aquilo? Que tolice é aquela? Que asneira é aquela? Eu e minha família, eu e minha esposa, nós somos convertidos há 15 anos. Antes de me converter, a maioria aqui conhece a nossa história, nós já contamos aqui. Eu larguei a minha esposa com um menino de 29 dias de idade. Aquele menino que está ali, ó, olha, dá uma olhadinha para trás, aqui, lá perto do relógio. Aquele menino ali, que não é menino mais. Aquele menino estava nos braços da minha esposa, sendo amamentado por ela, ela sentada na nossa cama, no dia 19 de dezembro de 1998, quando eu cheguei e disse para ela assim, eu não te amo mais e quero me separar de você. E disse para ela, eu sei que você vai sofrer, mas é melhor que você sofra de uma vez por todas do que viver comigo sofrendo aos poucos. Porque eu não quero que o meu filho nem você passem por aquilo que eu, minha mãe e minhas irmãs passamos. Pensa comigo. Eu achava que eu era um cara legal de fazer isso com ela. Porque eu não seria legal se eu continuasse com ela e traindo-a constantemente. Porque eu disse para ela, que se eu continuar com você, eu vou te trair, porque eu não te amo mais. Isso é trevas. Isso é trevas. O que é trevas? Falta de discernimento, falta de entendimento. É quando eu faço coisas, quando nós fazemos coisas, que não é o que tem que fazer. Não é o normal de fazer. É o indivíduo tentando beber água no telemóvel. É o indivíduo tentando fazer uma ligação pelo copo. Percebe? Ou seja, ele não está perdido. O texto está dizendo que nós somos elevados acima da linha da serpente. Dentro dessa alegoria, dessa ilustração que eu estou a usar, é escrito lá, irmãos. Joguem todas na pira. Acenda só uma, mas joguem todas. Porque, pensa comigo, o negócio é comércio, irmãos. O indivíduo está na fila, ele tem 20 velas para acender, o outro tem 50. Acende uma, acende... Até acender aquelas velas todas, vai demorar muito e eles não vão vender mais vela. E aí as velas, você joga as velas lá, as velas derretem e tem um carrinho que anda debaixo da pira, recolhendo a cera derretida, e eles levam de novo a cera derretida e faz mais vela para vender para você. Isso é religião, irmãos. Isso é religião. Deus não está querendo saber de vela acesa, irmãos. Todo o sacrifício que tinha que ser feito, Jesus já fez. Meu irmão, quando eu resumo Deus numa religião, eu estou afrontando o Deus Criador do céu e da terra. Irmãos, eu digo isso com todo temor e tremor, com todo respeito, porque eu também já acendi vela, muitas velas. Eu já fui coroinha de igreja, irmãos. Eu só não fui padre, porque padre não podia casar. E eu queria casar. E eu não tenho vocação para padre, eu tenho vocação para pastor. Eu não tenho vocação para voto de celibato. Mas eu sei do que eu estou falando. Irmãos, por isso é que eu digo que a religião não presta. E Deus não quer... Jesus não morreu na cruz para fundar uma religião. O cristianismo não foi Jesus que fundou. O cristianismo foram os homens que fundaram. A Bíblia ensina que Jesus morreu na cruz para levar a igreja, para ser o cabeça da igreja. Mas ele não falou que placa de igreja que é, ele não falou de onde é essa igreja, de qual país que é.
O que é a igreja de Cristo? É o corpo de Cristo. A palavra igreja vem do latim ecclesia, que significa chamados para fora. A palavra igreja significa chamados para fora. Tem nada a ver com instituição religiosa, tem nada a ver. Essa placa que está ali fora, na porta, na montra do nosso santuário, onde está escrito Igreja Batista da Lagoinha, isso é uma instituição humana, que nós temos que ter. O governo diz, ó, você quer reunir para fazer culto, tem que ter um NIF de pessoa coletiva. Então nós temos que ter, o governo manda ter, nós temos que ter. Mas isso não vai para o céu, isso vai ficar aí. Agora, o que está acontecendo aqui agora de manhã, por que nós temos que ter esse documento? Para a gente poder sentar aqui e falar de Jesus. Agora, você sabia que tem países que você nem pode fazer isso? Nem pode sentar assim num lugar aberto ao público para falar de Jesus. Porque Jesus é rejeitado naqueles lugares. Louvado seja Deus que aqui em Portugal existe a lei da liberdade religiosa. Mas mesmo assim, há pessoas que rejeitam Jesus, ou rejeitam porque não querem nada com Jesus, ou rejeitam porque não conhecem Jesus, porque apresentaram um Jesus para eles que não tem nada a ver com o Jesus da cruz. Muitas vezes as nossas igrejas, as igrejas humanas, apresentam um Jesus que diz assim: dá todo o seu salário para cá, que Deus vai te dar um lugar bom no céu. Não tem nada a ver, irmãos, não tem nada a ver. Nós dizimamos e ofertamos porque nós reconhecemos que tudo que temos vem de Deus e, portanto, nós somos responsáveis com a obra de Deus. Mas você nunca vai ouvir isso aqui. Você tem que dar tudo que você tem para você ter um lugar no céu. Nunca vai ouvir isso aqui, porque o dia que você ouvir isso da minha boca, você pode mandar me prender. Pode mandar me prender. E não é na cadeia, não. É no hospício. Porque eu vou estar maluco se eu falar uma coisa dessa. Porque o que Jesus morreu na cruz, foi o texto que nós lemos há pouco. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino da luz. Isso é viver acima da linha da serpente. Nós fomos iluminados. Fique de pé. Nós somos iluminados para viver acima da linha da serpente. E nós somos capacitados para viver acima da linha da serpente. Eu queria ler com você ainda mais 2 textos. Romanos 6,14. Romanos 6,14 diz aqui: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei aqui é a lei de Moisés. Essa lei que ele fala é a lei de Moisés. Vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Graça é o seguinte: graça é tudo que eu preciso, mas não mereço. Lembra que eu falei que no reino de Deus não é meritocracia? Você não é aceito por aquilo que você faz. Nós somos aceitos por Deus porque Jesus já morreu na cruz por nós. É por isso que nós somos aceitos. Por isso que eu disse: não há ninguém aqui melhor do que ninguém e ninguém pior do que alguém. Somos todos iguais. Qual é o nivelamento que Deus coloca? O nivelamento é Jesus. Se você tem Jesus, você está debaixo da graça de Deus. Ou seja, Deus vai te capacitar para você viver uma vida santa, uma vida sem pecado, ou seja, fora da linha da serpente. E ainda eu quero ler Gálatas 5, versos 22 e 23. E é o último texto que eu quero ler. Gálatas 5, versos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito, e aqui Espírito é letra maiúscula, porque está falando do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas
não a lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, no caso o Espírito Santo, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ele está dizendo aqui, viver no nível que não te expõe a risco nenhum, é viver nesse nível do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Trocando em outras palavras, o resultado da sua vida com Jesus e com o Espírito Santo de Deus produz essas coisas que nós acabamos de ler: amor, alegria, domínio próprio. Se você é alguém que não tem domínio próprio, se você é alguém que estoura com qualquer um facilmente, você precisa pedir o Espírito Santo que te ajude, me ajude a não perder minha paciência. Se você não sente amor pelas pessoas, você precisa pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina a viver amando as pessoas. Amor não é sentimento, irmãos. Amor não é sentimento. Amor é decisão, é escolha. É só Deus é que faz a gente amar alguém que a gente não conhecia antes. Eu olho os irmãos aqui, uma boa parte eu não sei nem o nome, mas eu escolho amar você. Eu escolho. Depois você pode chegar em casa e ler 1 Coríntios capítulo 13, fala o que é o amor. Um dia nós vamos trazer um ensino aqui sobre o amor. Mas lá diz que o amor é paciente, é benigno, o amor não se ensoberbece, não age inconvenientemente. Uma pessoa que é inconveniente, ela precisa amar mais, porque ela está sendo inconveniente. Você está entendendo? Por exemplo, pessoa que fica enchendo a paciência do outro, que manda 500 mensagens no WhatsApp, manda 500 mensagens no Facebook, o dia inteiro você está recebendo mensagem daquela pessoa, e mensagem que não tem nada a ver, sem inconveniência. Ou seja, essa pessoa não está comunicando amor. Eu estou dizendo para você que se você não tem a manifestação do fruto do Espírito Santo, você precisa pedir o Espírito Santo, me ajuda. Irmãos, e não é só com o pessoal da nossa casa não, é com as pessoas de fora também. Vocês acham que para mim, eu sou crente aqui na igreja, sou crente na rua, sou crente em casa, mas é dentro de casa. Se você conseguir ser crente dentro de casa, você consegue ser crente em qualquer lugar do planeta. Eu digo isso porque é dentro de casa que você entra desarmado. Na rua, a gente veste a armadura, né? Muitas vezes as pessoas na rua nos conhecem, mas não sabem o que a gente passa na vida. Então, às vezes a gente está rindo, dentro de casa você está sofrendo. Aí você dá um sorriso para a pessoa na rua, ele acha assim, não, aquela pessoa é muito jóia, muito legal, não passa problema nenhum na vida dela. Você já viu fulano? Ou o contrário, né? Não, que pessoa amarga e etc e tal. Quer dizer, as pessoas no mundo não nos conhecem como nós somos de fato, porque a gente põe uma armadura para ir, a gente põe uma máscara. As pessoas usam máscaras na rua, as pessoas que não têm Jesus. Agora, dentro de casa, você tira, você desarma. É por isso que nós somos mais feridos pelos nossos próprios familiares. Porque uma coisa, por exemplo, um indivíduo na rua diz para você assim, opa, você é um gajo, você é um sem vergonha, você é um ladrão. O cara diz isso para você lá na rua, você engole aquilo seco e vai embora. Você chega em casa, se o seu irmão dizer para você assim, ô meu irmão, você é enrolado, hein? Aquilo já entra igual uma espada no seu coração. Por quê? É o seu irmão que está te dizendo isso, a pessoa do seu sangue. Então dentro de casa a gente entra desarmado. É por isso que a gente sofre mais. Agora, se você vive acima do nível da linha da serpente, você vai amar mais, você vai perdoar mais, o fruto do Espírito. Você vai ter domínio próprio, você vai ter mais paciência. Você e eu, né? Nós. A oração que eu mais faço para Deus é: Senhor, me ajuda a ser um homem, um pai, um marido segundo o teu coração. Porque a minha esposa, ela não precisa só do marido. Os meus filhos não precisam só de um pai. A minha esposa precisa de um marido crente. Os meus filhos precisam de um pai crente. Eu já disse isso para os meus filhos. Às vezes eles fazem coisas que a gente, porque são crentes, mas não são perfeitos.
Você dá um comando para eles, não faz isso, não faz isso. Você fala 500 vezes. O menino vai lá e faz. Tem hora que eu falo com meus meninos assim, claro, guardadas as devidas proporções do que eu estou falando aqui. Eu falo assim, gente, vocês dão sorte demais que eu sou crente. Vocês dão sorte demais que eu sou crente. Porque se fosse na época que eu não era crente, já estava tudo pendurado já na parede. Já estava tudo pendurado. Percebe? As pessoas precisam de mim, de você, crente. Por isso, coloca a sua Bíblia aí no seu banco. Nós já vamos encerrar. Mas, nessa manhã, o desejo do coração de Deus é que eu e você vivamos acima da linha da serpente. Não vivamos nessa linha em que estamos entregues à tentação. Feche seus olhos, coloque a sua mão na altura do seu coração. E eu quero fazer 2 orações aqui agora. Eu vou orar por você e depois eu vou te pedir que ore junto comigo. Mas agora eu quero orar por toda a igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos. Quero concordar com a oração, ó Deus, que o Senhor está movendo em cada coração agora, para que cada um dos meus irmãos fuja dessa linha da serpente, desse nível de vida aonde a vida está em risco, aonde a vida está nas trevas. Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa para que eles cresçam a cada dia no conhecimento do Senhor e no relacionamento com o Senhor. Capacita os meus irmãos, ajuda-os, ajuda a mim também, Senhor, a resistirmos às tentações. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, em o nome de Jesus, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora eu quero fazer uma oração e você vai repetir essa oração comigo, em nome de Jesus, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me libertar do império das trevas e para me dar uma vida nova. Por isso, Jesus, eu escolho nessa manhã abrir o meu coração e te convidar. Entra na minha vida, faz morada em mim. Jesus, eu te recebo como o Senhor da minha vida e o Salvador. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida, para que eu habite eternamente contigo. Senhor Jesus, e eu também, que estava afastado dos teus caminhos, nesta manhã, eu volto com a certeza de que serei aceito, em teu precioso nome. Amém.